a União Astronômica Internacional, ela gosta de classificar tanto cometas, como asteroides, como meteoroides, eles dão um nome específico para isso. Eles chamam de Minor Planet, tá? Eles chamam de Minor Planet, ou seja, planetas menores. Esse é o nome que eles costumam dar para esses objetos. Tanto que o principal centro que pesquisa sobre asteroides, meteoros, é o MPC, que é o Minor Planet Center, tá? Então, isso é uma das primeiras coisas que é bom a gente falar, que asteroide, meteoroide, esses objetos aí, cometa é também considerado um minor planet, tá? Um planeta menor. Uma informação muito importante: existem cerca de 1 milhão de asteroides conhecidos, tá? 1 milhão. Sendo que a maior parte de todos os asteroides que a gente conhece estão localizados num negócio chamado Cinturão de Asteroides do Sistema Solar, que é uma região que fica entre Marte e Júpiter. Então, entre Marte e Júpiter, se você fizesse as contas do Kepler, era para ter um planeta ali, mas não tem. Aliás, tem uma história muito legal com Ceres. Guardem esse nome aí, Ceres, tá? Ceres foi descoberto em 1810 e Ceres foi descoberto como sendo um planeta, galera. Sabia disso? Isso mesmo. Ceres foi descoberto como planeta, primeira divisão. Depois ele foi rebaixado para asteroide, a terceira divisão, e depois eu brinco que ele é igual ao Fluminense, ele subiu no tapetão para a segunda divisão, junto com Plutão ele virou planeta anão. Então, aquela região ali do Sistema Solar é uma região que tem muito, muito asteroide, é a região conhecida como o cinturão principal de asteroides do Sistema Solar. Esse é o nome dele, Main Belt, tá? Asteroid. É o cinturão principal de asteroide. Era para ter ali um objeto, tá? Mas não tem. Então o que você tem são vários objetos. Uma pergunta que todo mundo faz é o seguinte: se a gente juntasse todos os asteroides do cinturão de asteroides, daria um planeta? Não daria. É muito pouca coisa. Porque você tem Ceres, que é muito grande, Vesta, que é muito grande, uns outros 2 ou 3 que são grandes, e o resto é tudo pedacinho, tá? O resto é tudo pedacinho. Então, mesmo você juntando, não daria uma lua, mais ou menos, tá? Então, mas é uma região muito importante, muito interessante do nosso Sistema Solar. E uma pergunta que já fizeram aqui é se as luas de Marte, elas são asteroides ou não? Uma excelente pergunta, diga-se de passagem. Marte tem 2 luas, Phobos e Deimos. As Phobos e Deimos, quando você olha elas não são esféricas, elas têm uma forma, a gente chama de batatas voadoras, tá? E existem 2 hipóteses para as luas de Marte. Uma delas é que sejam asteroides do cinturão principal que foi capturado pelo planeta Marte, porque Marte está muito perto do cinturão de asteroide. A outra hipótese é que foi formada como a nossa Lua, por impacto. Qual é a resposta? Não sabemos. Como que nós vamos saber? Será que um dia nós vamos saber? A JAXA, que é a Agência Espacial Japonesa, vai mandar para lá uma missão chamada MMX, Mars Moons Exploration. E a ideia, o principal objetivo dessa missão é descobrir se as luas de Marte são asteroides capturados ou foram resultados de impacto. Ah, mas como que a gente não sabe? Não era só analisar? É só analisar. Qual é o problema? O problema é que elas têm características que podem estar relacionadas com o fato delas serem asteroides capturados e tem também características que indicam que elas podem ser criadas por um grande impacto que aconteceu em Marte. Por isso, a gente não sabe. Tá bom? A gente não sabe. Então vamos esperar aí a missão MMX, é a missão da JAXA, que vai lá para estudar as luazinhas de Marte, e aí quem sabe a gente descubra. Ali no cinturão de asteroide, como eu falei, né, tem um objeto muito interessante que ele já foi visitado. Aliás, tem uma missão da NASA que é muito legal, pessoal, que chama Missão Dawn da NASA.
Essa missão ela visitou dois grandes objetos do cinturão de asteroides, os dois principais, que é Vesta, que é asteroide, e depois ela visitou Ceres. Ceres, como eu falei, ele não é asteroide, ele é hoje classificado como um planeta anão. Por quê? Lá em 2006, os astrônomos, principalmente da Caltech, eles começaram a observar lá perto de Plutão muitos objetos que eram parecidos com Plutão em tamanho. Alguns deles, eles imaginavam até que eram maiores que Plutão. Depois chegou à conclusão que não era. Mas aí eles viram o quê? Que Plutão não era, preste atenção, o objeto dominante na sua órbita. Beleza? Plutão não era o objeto dominante na sua órbita. Se você olhasse a órbita de Plutão, ela tinha vários objetos que rivalizavam com Plutão. Por isso, foi criada uma nova classificação que eles chamaram de planeta anão, porque Plutão está numa outra região do Sistema Solar conhecida como Cinturão de Kuiper. Escreve Kuiper, mas fala Kuiper, tá? É o Kuiper Belt Objects, KBO. É uma outra região do Sistema Solar depois de Netuno. E Ceres? O que aconteceu com Ceres? Ceres é exatamente a mesma coisa. Quando começaram a observar Ceres, por que ele não se encaixou como asteroide? Primeira coisa, porque ele é esférico. Então, na classificação da União Astronômica Internacional, planeta anão tem que ser esférico. O que quer dizer um objeto esférico? Um objeto esférico quer dizer um objeto que está em equilíbrio hidrostático. Isso quer dizer o quê? Que a pressão para espremer esse objeto é igual à gravidade do objeto. Quando você tem essas duas forças iguais, você tem um objeto em equilíbrio hidrostático. Se uma dessas forças está ganhando, qualquer objeto que está no sistema solar, ele vive uma disputa, um cabo de guerra entre a pressão e a força da gravidade. Beleza? Essa que é a luta deles. A pressão, que é de dentro para fora, e a força da gravidade, que é de fora para dentro. Certo? Todos os objetos esféricos, eles estão em equilíbrio hidrostático. Por que a teoria, um parênteses aqui bem pequeno, por que a teoria da Terra plana não faz sentido nenhum na questão de objetos? Porque um objeto plano, ele não está em equilíbrio hidrostático. E a gente sabe que os objetos estão em equilíbrio hidrostático. Simples assim, tá? Como que a gente sabe? Você vai lá e faz experimento. Você mede a pressão, você mede a força da gravidade, você vai ver que essas coisas se igualam, tá? É só isso que é para fazer e acabou. E com isso você mata qualquer afirmação de um objeto que não seja assim. As luas de Marte, se você olhar a foto delas, você vai ver que elas estão todas deformadas. Isso é um asteroide. Ele não está em equilíbrio hidrostático. Então tem pontos em que a pressão é maior, pontos em que a gravidade é maior, o objeto fica deformado. Beleza? Ceres é esférico. Ceres está em equilíbrio hidrostático. Ceres orbita o Sol. Porém, Ceres não é o objeto dominante na sua órbita. Ele tem ali milhões, 1 milhão de outros objetos. Alguns objetos próximos do seu tamanho. Nenhum é maior que Ceres. Mas Vesta, por exemplo, é tão grande quanto Ceres e outros objetos ali são grandes também. Então, por isso que Ceres virou planeta anão. Entenderam? Então, tem tudo isso sobre os asteroides. E por que Ceres, que eu estou falando o tempo todo, por que Ceres é tão importante, galera? Porque Ceres foi exatamente o primeiro asteroide descoberto no sistema solar. Tá? Em 1772, o astrônomo alemão Johann Elert Bode, ele publicou a famosa lei de Titus-Bode. A lei de Titus-Bode é que diz que ali naquela região do sistema solar deveria ter um objeto. Opa, deveria ter um objeto? Então vamos observar aquela região. E assim, um astrônomo chamado Giuseppe Piazzi, padre, ele era padre, hein? Pra você ver. Ele foi lá e observou aquela região. E quando ele observou aquela região, o que ele descobriu? Ele descobriu um grande objeto ali. Ele descobriu Ceres, tá? O Piazzi, Giuseppe Piazzi, padre, que gostavam de astronomia, ao observar aquela região, ele descobre Ceres em 1801.
no dia 11 de fevereiro de 1801, ele faz a 24ª observação e ele vê que aquele objeto, então, ele era um objeto que andava. Ele anuncia, né, a sua descoberta um pouco antes, em 24 de janeiro de 1801. Então, olha só que interessante, né? A história dos asteroides, ela começa em 1801. É muito pouco tempo, tá? É muito pouco tempo. Ceres, o primeiro asteroide descoberto no sistema solar pelo Giuseppe Piazzi, que vai observar aquela região devido à presença, devido à lei, né, famosa lei de Tituz-Bore, que diz que naquela região ali tinha que ter um planeta, mas não tinha, e tinha Ceres. Por isso que quando Ceres é descoberto, pessoal, Ceres é descoberto como planeta, tá? Ceres foi descoberto como planeta, ele não foi descoberto como asteroide, não, tá? Ele foi descoberto como planeta, beleza? Muito bem. Só depois, né, que eles começaram a fazer cálculos e tal, e chegaram depois ele caiu para asteroide, depois ele virou planeta não, como eu já contei para vocês, tá bom? Então, essa aí é a ideia de como começou tudo isso sobre asteroide no sistema solar, começa em 1801.